Parece maluquice, mas é a mais pura verdade. Depois de emplacar 8-0 no Madureira, na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, Felipe Luiz foi demitido do cargo de técnico do Flamengo. O comunicado se deu depois que ele concedeu uma entrevista coletiva, já na madrugada de segunda para terça-feira. O Boto, que é o diretor executivo de futebol, o chamou para um encontro e em 30 segundos passou o recado de que ele não era mais o treinador. Importante registrar que essa decisão havia sido tomada ao longo do dia pelo presidente do Flamengo, o BAP, que só dispensou o Felipe Luiz depois da confirmação de que teria Leonardo Jardim como seu substituto. Leonardo Jardim, que estava desempregado desde que deixou o Cruzeiro no fim da temporada passada. Felipe Luiz deixa o Fla com 101 partidas no time principal e 5 títulos conquistados, da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, do Carioca e da Supercopa. 3 meses de multa salarial, ou seja, ele vai embora com cerca de 6 milhões de reais. O Felipe Luiz nem teve a oportunidade de se despedir dos atletas. Os jogadores já haviam ido embora para casa, depois da vitória por 8-0. Ele passará no Ninho hoje para conversar com os jogadores. Dá para assegurar que a relação do treinador com o elenco é ótima. Com uma outra exceção, esse não é o problema, não houve rusgas entre o técnico e os jogadores. O que havia era uma série de desavenças entre o presidente BAP e o Felipe Luiz. Essas tretas começaram quando da renovação do contrato do Felipe Luiz, você vai lembrar, negociação super arrastada, que por muitas vezes chegou a dar a impressão de que não aconteceria. Foi, inclusive, em meio às tratativas para a renovação do Felipe, que surgiu o primeiro contato do BAP com o Leonardo Jardim. Foi na virada do ano, Leonardo Jardim recebeu a ligação e foi consultado. Olha, se a gente não renovar com o Felipe Luiz, você topa trabalhar por aqui? Na oportunidade, o Leonardo Jardim disse que não tinha a intenção de voltar ao Brasil, ele tinha problemas para resolver no exterior. Com esses problemas resolvidos e com o Leonardo Jardim em Belo Horizonte, para o casamento de um sobrinho do dono da SAF do Cruzeiro, ele voltou a ser contactado, disse que aceitaria e o contrato está fechado. 2 anos de vínculo, o Flamengo só espera algumas burocracias serem resolvidas para anunciar o ex-treinador do Cruzeiro. Importante registrar que Leonardo Jardim tem tudo para ser o técnico do Flamengo já na partida final contra o Fluminense, Campeonato Carioca, decisão marcada para domingo. A saideira sobre o Fla, mesmo depois da vitória por 8-0, torcedores do Flamengo que foram ao Maracanã chamaram o time de sem vergonha, clima bem esquisito no rubro-negro nessa segunda-feira. Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro por uma série de motivos. Resolução de problemas pessoais na Europa. Tem uma questão do visto em Mônaco, onde ele tem residência fixa, mas também por desavenças com Pedro Júnior, o filho do dono da SAF do Cruzeiro e vice-presidente de futebol do clube. É provável que o Cruzeiro nunca admita, mas ao longo do segundo semestre do ano passado, Pedro Júnior e Leonardo Jardim acabaram se desentendendo. Entre esses motivos, há uma questão de reformulação do departamento médico. Tá? Essa questão do departamento médico não foi bem digerida pelo Leonardo Jardim, que acabou indo embora. Nos últimos dias, houve uma força-tarefa para que Leonardo Jardim e Pedro Júnior pudessem restabelecer a conexão. Até porque a ideia do Cruzeiro era contratar o técnico português na segunda-feira, dia seguinte a uma eventual perda do título do Campeonato Mineiro. Já tinha contado para vocês que o Tite só permaneceria no Cruzeiro por restante do ano em caso de título. Se perder para o Atlético, ele será demitido e o Leonardo Jardim era o nome dos sonhos. E foi exatamente por conta dessa informação, do risco de perder o Leonardo Jardim para o Cruzeiro, que o BAP, presidente do Flamengo, acelerou o processo de dispensa do treinador. Felipe Luiz caiu, Leonardo Jardim será anunciado nas próximas horas e o Cruzeiro perdeu a grande oportunidade de recontratar o técnico que é super querido pelos atletas, em especial pelo torcedor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Estou conversando com uma pessoa do lado do Jorge Mendes para entender o processo de rescisão de contrato. Só um detalhe rápido ainda em relação ao Leonardo Jardim. Enfim, já também é público, o Leonardo Jardim está no Brasil, Belo Horizonte, por conta de um casamento, e o que me responderam aqui é que os membros da comissão técnica do Leonardo Jardim não estão no Brasil ainda. Eles só viajam para o Brasil assim que o contrato for assinado. Então, o único representante da nova comissão técnica do Flamengo, ou futura comissão técnica do Flamengo, é o Leonardo Jardim no Brasil. Os restantes
treinador adjunto, auxiliar, preparador físico e companhia, esses ainda estão em Portugal, ou pelo menos espalhados aí pela Europa, e só vão ao Brasil assim que o contrato for assinado, e ao que tudo indica, será assinado hoje. Isso é a parte do Jardim que me passaram mesmo agora. Sobre o Felipe Luiz, que eu pedi aí para o Leão te chamar, Bruno, e que eu possa trazer essa informação, a informação sobre a rescisão de contrato é a seguinte: me explicaram agora aqui que o contrato do Felipe Luiz tem moldes de contrato europeu. Então, basicamente é o seguinte: o Flamengo paga ao Felipe Luiz mensalmente o seu contrato. Lembrando, ele tinha contrato até dezembro de 2027. Então, o Flamengo paga mensalmente direitos de imagem e salário para ele e para a comissão técnica dele. Depois tem que entender melhor quem é que sai, quem é que fica, mas vou pegar aqui o Felipe Luiz como exemplo. Então, vai pagar mensalmente o Felipe Luiz tudo aquilo que ele tem direito mensalmente. Assim que o Felipe Luiz arranjar um clube, seja ele no Brasil, na Europa ou em qualquer lado do mundo, o Flamengo automaticamente para de pagar o contrato. Por exemplo, mais recentemente a gente viu aí informações dizendo que a rescisão de contrato do Fernando Diniz era o pagamento de 3 meses. Há outras rescisões que é a totalidade do contrato. O Mano Menezes lá atrás, quando foi demitido do Corinthians, teve um acordo, um ajuste e tal. No caso do Felipe, a informação que eu tenho é: o Flamengo continua pagando mensalmente e o Felipe vai exigir mensalmente esse valor. Assim que ele arrumar um emprego, assim que ele assinar com outro clube, o Flamengo automaticamente para de pagar e não deve mais nada. Então, se, por exemplo, o Felipe Luiz arrumar um clube em abril, o Flamengo só paga a ele março, por exemplo. Interessante isso aí, viu? Baita informação. E se ele não arrumar... Ele vai ficar recebendo até dezembro de 2027 o salário do Flamengo. Pelo que a informação que o Bruno trouxe aqui no Fala Então, Fute. mas essa daí é um outro questionamento em cima da convicção da direção, que faz 2 meses renovou o contrato. Para 2 meses depois mandar embora, né, Hernan? É uma outra questão essa. É muito da linha do pensamento de quem manda. Quem manda toma decisões. BAP tomou uma decisão. Então, muito claro. Só repetindo, não tem a multa, mas tem essa questão de ficar pagando o salário. Se ele não arrumar clube. Se ele não arrumar clube. E é importante dizer o papel do Boto nesse imbróglio todo, né? O Boto é o cara que sempre esteve junto do Felipe Luiz, da comissão técnica, dos jogadores, o cara que sempre foi o parceiro, né? E obviamente, ele, como um funcionário do clube, acata também ordens do presidente. Então, quando o presidente decide, né, você tem que comunicar ao Felipe Luiz que ele está fora. É natural, é o trabalho do executivo, é o trabalho de quem está na gestão do clube, concorde ou não. Eu imagino que se ele não concordasse, fosse fechadaço com o Felipe Luiz, sairia junto, mas não é o caso. Aliás, muita gente até interpretou errado essa informação que o Bruno deu, que o Bruno sempre foi, o Bruno falou aqui, o Boto sempre foi muito parceiro das comissões técnicas, mas quando alguém manda de cima para baixo, o cara acata porque ele é funcionário do clube. Então, essa foi a postura do Boto, aliás, sempre como executivo, né, Bruno? Essa proximidade, os caras foram viajar até Portugal juntos, pô, pra assistir. Não, é que, enfim, algumas pessoas interpretaram errado aquilo que eu disse. O que eu disse é que o Boto, ao longo da carreira, nunca quis demitir treinador e nunca demitiu um treinador, nunca interrompeu um contrato com a temporada em andamento. O Boto sempre tentou ao máximo, juntamente com os presidentes, esticar o contrato até o fim da temporada e depois fazer uma avaliação. Então, o que eu disse foi o processo anterior do Boto, que por ele o ideal seguramente seria a extensão desse trabalho para depois com calma interrompê-lo, que ele evidentemente brigaria pelo Felipe Luiz mais do que brigaria pelo BAP, mas sendo funcionário do Flamengo, a decisão era do BAP e ele aceitaria a decisão. Eu nunca disse, aliás, fizeram um recorte depois aí nas redes sociais, alguém, enfim, um desses influencers do Flamengo, que eu não me recordo qual, porque quando eu tenho uma opinião aqui eu falo o nome da pessoa, e até acho que não foi por mal, essa pessoa fez um recorte e interpretou errado. Eu nunca disse que o Boto sairia se o Felipe Luiz saísse. Eu sempre disse que o Boto respeitaria o BAP, mas ficaria ao lado do treinador numa questão de que o ideal seria a permanência, mas respeitaria a decisão, e a decisão partiu exclusivamente do presidente, por mais que o Boto evidentemente já estivesse no circuito em busca do Leonardo Jardim. Até porque, Bruno, a gente acho que foi nessa mesma conversa, a gente lembrou, e se não me engano foi o Rafael Marques que lembrou,
que quando teve aquela reunião para recalcular aquela rota de início de temporada, lembra do campeonato estadual? Quando Sim. o Flamengo começa com o time reserva, por uma decisão também ali da comissão técnica para dar uma pré-temporada para os jogadores e depois a direção do clube, a presidência do clube acabou interferindo e pedindo para os titulares entrarem, o Boto seguiu o que a presidência mandou. É. Né? Ele não O calo bateu estava apertado. Ele não bateu O martelo o pé sozinho. e falou assim, não, o Felipe vai continuar, o departamento de Ou futebol seja, vai nunca continuar. disse que o Boto sairia se o Felipe Luiz saísse. Que, Isso. claro. Exato, é só como ele costumava trabalhar. O Jardim está no Brasil, Belo Horizonte, por conta do casamento de um parente do Pedrinho. Os seus auxiliares não estão, viajam assim que o contrato for assinado com o Flamengo. Me explicaram o seguinte: o Leonardo Jardim assinando leva com ele 3 profissionais, 3 de 4 profissionais que trabalharam com ele, portugueses no caso, no Cruzeiro. Então chegam ao Flamengo, assim claro que o contrato for assinado, o José Barros e o Antônio Vieira, que são auxiliares já de longa data do Leonardo Jardim, adjuntos em Portugal, auxiliares no Brasil, e também o Diogo Dias, analista. Entretanto, o Jardim não vai levar com ele para o Flamengo Joaquim Pinto. O Joaquim Pinto é um coordenador de scouting que ele levou para o Cruzeiro, só que ele continuou no Cruzeiro. O Jardim foi embora, o Joaquim teve uma proposta para continuar, permaneceu. Existia então a possibilidade de o Jardim tirá-lo do Cruzeiro, o Joaquim fica. Então, 3 portugueses com o Leonardo Jardim, 4 no Flamengo assinando o contrato. O outro português, Joaquim Pinto, permanece no Cruzeiro, coordenador de scouting. Aí, então, o Bruno trazendo até a parte da comissão técnica, então, que vai trabalhar com o Leonardo Jardim. No Flamengo, isso deve ser anunciado, então, nas próximas horas. Vem já com os auxiliares que o Bruno vai dizer pra gente. E o que está faltando para fechar, apertar a mão, assinar o contrato, a chegada dos representantes do Leonardo Jardim, que estão a caminho nesse momento, 10h21 da manhã, estão a caminho do Brasil, do Rio de Janeiro, para sentar com o Flamengo e acertar os últimos detalhes. O Leonardo Jardim já está no Brasil, que estava aqui com compromissos pessoais, já tinha avisado o mercado que estaria disponível, e a partir do momento em que se toma a decisão do Flamengo internamente de não continuar com Felipe Luiz, cresce o desejo que vinha lá de dezembro ou de janeiro, quando estava se arrastando a renovação com Felipe Luiz, o desejo de ter o Leonardo Jardim como treinador. É isso aí então, nação rubro-negra. Leonardo Jardim deve ser anunciado a qualquer momento como o novo treinador do Mengão. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo do Mengão aqui no canal Flamengo News. Voltamos com mais novidades assim que surgir as notícias.